Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Em outubro virou lei a atual versão do Refis, o Programa de Refinanciamento de Dívidas do Governo Federal. Parte da equipe econômica diz que o benefício vai custar 4 bilhões de reais em renúncias fiscais em 2018, mas o governo defende que a medida é necessária para garantir a sobrevivência de empresas que passam por dificuldades por causa da crise econômica. E é sobre esse tema que eu converso agora com o relator da medida provisória na Câmara e no Senado, que criou o Refis, deputado Nilton Cardoso Júnior, do PMDB de Minas Gerais. Deputado, bem-vindo à Palavra Aberta. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Deputado, foi uma peleja para regulamentar, para resolver essa questão desse Refis, né? Olha, estou contabilizando aqui 6 medidas provisórias para tratar desse mesmo assunto. Nós iniciamos com a medida provisória 766, que acabou não se convertendo em lei. Depois a medida provisória 783, que foi a lei que de fato foi convertida. E mais 3 ou 4 medidas provisórias para postergação do prazo de adesão, entre outros ajustes necessários para validar, né, o programa como um todo. E ao final desse um ano, explica para o pessoal de casa, antes de mais nada, o que é esse novo, se é que a gente ainda pode chamar de novo Refis, né? O programa é um programa especial de regularização tributária que visa dar uma chance ao contribuinte de colocar a sua vida fiscal em dia. Aquele contribuinte, seja pessoa física ou pessoa jurídica, ou seja, empresas de qualquer porte, exceto algumas enquadradas em leis complementares específicas, qualquer contribuinte no Brasil pode aderir e, com isso, regularizar a sua vida fiscal com um diferencial. Dependendo da opção e do teto do valor da dívida que o contribuinte tenha, ele terá a condição de acumular alguns benefícios, como redução de multas e juros, além de permitir o uso do prejuízo fiscal, quando é pessoa jurídica optante pelo lucro real, e também consegue mecanismo de dação em pagamento para alguns casos específicos. Portanto, é uma solução que visa realimentar a economia e garantir a capacidade de investimento e de geração de emprego dessas pessoas jurídicas e, para as pessoas físicas, um alento no momento de crise. Então, esse Refis não é relacionado diretamente àquele que a gente ouviu muitos anos atrás, ainda no governo Fernando Henrique, que era para salvar grandes empresas. Ele serve para todo tipo de gente. Eu entendo que o Refis, desde a sua primeira concepção, que acredito que tenha sido no ano 2000, ele vem atendendo diferentes setores. Quando nós assumimos essa meta, essa missão de cuidar dessa medida provisória 766 e agora 783, nós entendemos que não pode acontecer direcionamento, nunca pode acontecer isso no Congresso. E não foi assim que nós o tratamos. Nós tratamos como uma lei que pudesse ser usufruída por toda a sociedade. E entendo que o resultado do projeto de lei de conversão foi exatamente esse. Agora, deputado, a versão que foi, no fim das contas, sancionada pela Presidência da República tem alguns vetos em relação ao que foi votado aqui no Congresso, né? Sim. Na verdade, nós sofremos, desde o primeiro texto concebido até o texto convertido em lei, uma desidratação enorme. O texto foi sofrendo alterações, foi sofrendo eliminação de vários aspectos necessários, outros desejados, e, finalmente, com um acordo com o governo, da nossa parte do Congresso, esse acordo, o texto finalmente foi concebido, foi sancionado, mas, para nossa surpresa, um dos artigos mais importantes para os contribuintes foi vetado, que é o artigo 12. Explica para a gente exatamente do que trata. Muito bem. Quando o contribuinte resolve fazer adesão ao programa de parcelamento, ele recebe, nas condições previstas pela lei, uma redução dos valores das multas e dos juros. O artigo 12, ele visa proteger o contribuinte, algo que vem acontecendo em todos os refis anteriores, proteger o contribuinte que essa redução não poderá ser tributada. O veto ao artigo 12 rompe este acordo, porque foi acordado com o governo a manutenção desse acordo, e com isso, com o veto, o contribuinte poderá sofrer a tributação da redução da multa e dos juros. Ou seja, ele vai pagar
Mais do que ele pagaria. Ele vai pagar imposto em cima de uma redução de multa e juros. E o senhor aparentemente chegou a dizer numa entrevista que a intenção é tentar derrubar esse veto aqui no Congresso, né? Tentar não, eu acredito que nós vamos derrubar esse veto, pois descumprimento de acordo no Congresso nunca costuma dar muito certo para quem descumpre. Portanto, nós estamos empenhados, estamos conversando com todas as lideranças, conversando com o próprio governo, para que haja um entendimento de que isso não precise virar uma negociação, não precise virar uma disputa, e que vá para uma eventual sessão do Congresso que discuta o veto, que vá já com um acordo respeitado. Entendo que não haverá dificuldades para isso, principalmente porque não se trata de um descumprimento de acordo por parte do governo. Eu estou me restringindo à equipe econômica que, infelizmente, está criando esse hábito, mau hábito, de não honrar os compromissos. Agora, deputado, é importante explicar, pessoal, existe algum perdão de dívida nessa história ou é um refinanciamento? O pessoal de casa entender bem. Muito bem. Em primeiro lugar, o texto, até por conta da característica da lei, que é uma lei ordinária, ela não pode conceder perdão de dívidas. Então, O tributo é garantido porque nós temos uma lei de responsabilidade fiscal, temos uma lei orçamentária que precisa de ser preservada e, portanto, jamais essa casa iria desrespeitar uma lei que ela mesma criou, que é a lei de responsabilidade fiscal. Então, o tributo original, o débito original do contribuinte deverá ser integralmente pago. O que acontece muitas vezes, por arbitrariedades, por erros, por consequência de uma crise financeira que onera a vida do contribuinte, ele não consegue pagar o tributo em dia. Com isso, ele sofre uma multa e sofre com o acúmulo de juros incidentes sobre esse montante devido. O que nós estamos fazendo é reduzindo o peso dessas multas e desses juros sobre o total da dívida dele, para que ele possa pagar, parcelado ou à vista, pois existem as duas opções, pagar a dívida em condições mais favoráveis, mas desde que também, com isso, ele consiga resgatar sua capacidade de funcionamento, que ele possa gerar emprego, que ele possa manter os seus investimentos, que ele possa, de fato, cumprir a sua função social na sociedade. Agora, como a gente falou da equipe econômica, tem uma parte da Procuradoria da Fazenda que reclama, né, que esses adiamentos, essa renegociação, significa que vai ter menos dinheiro entrando no curto prazo. Mas o senhor acha que é melhor isso do que empresas quebrando em meio a uma crise econômica? Pois é, receber nada é muito pior do que receber pouco. Mas eu digo mais, essa mesma equipe, esse mesmo grupo que disse que vai reduzir a arrecadação, disse que com as mudanças que o Congresso faria no texto, a arrecadação cairia para 400 milhões de reais apenas. Nós já estamos superando 13 bilhões de reais de arrecadação. E acredito que até a data final de adesão, esses valores irão superar talvez os 15, poderão chegar aos 20 bilhões, como foi o último texto aprovado de refis anterior. Eu entendo que temos que colocar luz em cima da verdade, em cima dos fatos. Portanto, o texto que o Congresso promoveu trouxe confiança para a sociedade, para os contribuintes, para o setor produtivo especialmente, e não só isso, promoveu uma grande arrecadação acima do esperado por qualquer parte do governo. E o senhor acha que pode ser um passo importante para a saída da crise econômica? Acredito que sim. Eu já disse isso anteriormente na comissão, que a aprovação desse texto com a adesão plena da sociedade é a salvação para o Natal de 2017. Deputado, nosso tempo está acabando, mas passa para a gente os números que o senhor espera ao final desse processo. Muito bem. Nós temos hoje uma adesão que possivelmente pode contemplar aí de 4 milhões a 5 milhões de contribuintes. Ou seja, aqueles contribuintes que devem até 15 milhões de reais de dívidas, pessoas físicas ou jurídicas, esses contribuintes poderão aderir em condições favoráveis, de redução de multas e juros, poderão utilizar do prejuízo fiscal, que é uma solução contábil que já existe no Brasil há mais de 30 anos e que poderá ser utilizado para compensar parte desses débitos, e com isso o contribuinte terá um alívio fiscal muito grande. Temos a arrecadação já superando 13 bilhões de reais, eu acredito que deve passar dos 15 até o final do programa, e com isso nós teremos de fato
o resgate da condição de operação de diversas empresas, pequenas e médias, de pessoas físicas que hoje não têm condição de ter o seu nome limpo, vão conseguir a certidão negativa, vão colocar a sua vida fiscal em dia. Um grande benefício para a sociedade que o Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, conseguiu viabilizar e, sem nenhuma dúvida, daqui para frente outras missões equivalentes virão. Então, na visão do senhor, é uma novela com final feliz. Final muito feliz, apesar de não ter sido o texto desejado, foi o texto possível e um texto que hoje traz, de verdade, um grande benefício para toda a sociedade brasileira. Deputado, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. A gente que agradece, deputado. Eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. A gente fica por aqui. Até mais.